Acharam? Filipenses 3 e o verso 13 vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e alcançando para que estão diante de mim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e alcançando para que estão diante de mim. Verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. A igreja também abra lá no Evangelho de Jesus Cristo, uma mensagem, um versículo bem conhecido, Marcos 4 e o verso 35, quero estar falando um pouquinho sobre essa parte também, que é sobre a tempestade. Aqui vamos observar que Paulo, ele está nos orientando através do Espírito Santo, que nós possamos prosseguir no alvo, mas para que nós conseguimos alcançar o alvo, é necessário deixar as coisas velhas, esquecer daquelas coisas ruins, daquele peso para trás e seguir em frente. Jesus, ele vai dizer no Evangelho que: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E o que ele manda dizer lá? Tirai o teu fardo pesado, porque eu vou colocar um fardo suave e leve. Então é necessário eu deixar as coisas para trás. Não tem como eu seguir a Cristo, eu seguir alguma coisa, se eu querer carregar as bagagens. E se a gente observar, o ano é repleto de coisas que nós carregamos no decorrer. Se a gente tentar refletir no ano passado, vamos observar que tantas coisas nós carregamos nas nossas costas, e às vezes muitas ruins e poucas boas. Mas aqui Paulo está nos ensinando o quê? Para nós alcançar o nosso alvo, é necessário deixar aquilo que muitas das vezes pesa. Aqui eu vejo algo interessante, que muitas das vezes nós paramos no meio do caminho porque é pesado. Todos nós sabemos, não adianta aquele dizer que eu sou o crente super-herói, não. Todos nós cansamos, e todos nós queremos desistir, mas Jesus, ele nos renova todos os dias. Graças ao Senhor, a Bíblia nos ensina que a força vem do Senhor. Então eu entendo que todas as vezes que eu busco a Deus, Ele me dá força para que eu consiga caminhar. Por isso que muitas das vezes, quando nós faltamos no culto, deixamos de ouvir a palavra do Senhor, nos tornamos fracos, porque Deus que vai nos dar força. E aqui Paulo está nos dizendo que uma coisa ele tem certeza, que o que ele faz é esquecer das coisas que ficam para trás. Não importa se é boa ou ruim, ele esquece, porque o que ele quer é o que está lá na frente. E o Evangelho nos ensina o quê? Que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então Jesus, ele sempre vai estar na minha frente, e eu sempre vou estar seguindo ele. Ele vai estar me orientando, ele vai estar falando comigo. Aleluias. Mas se eu ficar preocupado com as coisas que eu passei, com aquilo que eu já passei, eu não vou ter força para seguir em frente. E um exemplo disso, quantos de nós já teve projeto ou algo parecido, e às vezes nos frustramos por aquilo, e no momento que frustramos, o que nós vamos pensar? Não vou fazer mais isso, e se não deu certo é porque não é para fazer, desistimos disso. E às vezes por causa daquilo nós não temos mais sonho de fazer outro algo. Mas Deus está dizendo para mim e para você desta forma: se aquilo não deu certo, deixa para trás, porque Deus tem algo novo para você, Deus tem algo diferente para você. Não frustra com aquilo, esquece essas coisas, fica para trás. A partir é um ano novo, é uma vida nova. A Bíblia nos ensina o quê? Que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos uma nova criatura. Não adianta eu ficar pensando o que eu fiz lá atrás,
o que passou lá atrás, porque todos nós erramos. A diferença é que a partir de hoje nós temos que procurar acertar, e somente Jesus pode nos ensinar. Se eu ficar pensando naquilo que um dia eu errei, aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu deixei de fazer para Deus, eu vou ficar focado naquilo, e as coisas novas vão estar vindo na minha direção, e eu não vou estar vendo. Ah, não deu certo aquilo, ah, não deu certo isso, e Deus está dizendo, eu tenho algo novo para você. O que eu tenho para você é novidade, mas eu tenho que esquecer daquilo que um dia eu passei lá atrás. Aleluias. E aqui onde eu disse para a igreja abrir no Evangelho de Jesus Cristo, Marcos capítulo 4, verso 35, ali vai dizer de uma tempestade. Por que eu escolhi esse texto? Porque todos nós na nossa caminhada temos uma tempestade. Todos nós na nossa caminhada vamos encontrar muitas decepções, muitas coisas que vai nos querer parar o nosso trajeto. E quando nós olhamos para esse texto, o que nós vamos observar? Vamos observar que Deus, Jesus, liberou uma palavra para aquele discípulo: entra no teu barco e passamos para o outro lado. Mas Jesus estava no barco com ele. Essa é a diferença. Aleluia. Quando Jesus está no nosso barco, vai vir luta, vai vir prova, mas todos os dias Ele vai estar nos renovando, nos dando força. Aleluias. E naquele momento Jesus fala assim: entra no teu barco e passa para outra margem, ou vai para o outro lado. Aqui eu vejo que Jesus estava mostrando um trajeto. Ó, o começo é aqui, mas o final vai ser do outro lado. Você vai começar aqui, mas você vai chegar do outro lado comigo. E da mesma forma Deus fala para mim e para você. Ele veio, se entregou na cruz por amor a cada um de nós, para nos dar a salvação. Ou seja, o começo foi aqui, mas o final é lá na glória com Ele, é lá no céu. Aleluia. Vamos passar luta, dificuldade, vai vir tempestade, mas nós vamos encontrar com Jesus. Nós vamos seguir a Ele e vamos chegar lá no céu. Mas para isso, o inimigo vai lutar, vai jogar coisas no seu coração, na tua vida, na tua mente, no teu caminho, para que você se frustra, desiste daquilo que Deus colocou, para que você possa continuar. Se a gente observar, a nossa caminhada com Cristo é como se fosse um ônibus, um trem. Vai entrar vários passageiros para lá e para cá, vai descer, vai subir, aleluias, mas nós devemos permanecer. E quem está conduzindo nós? Jesus. Jesus é o motorista, nós somos apenas os passageiros, aleluias. Mas se nós descer desse ônibus ou desse trem, aleluias, vamos ficar para trás. E quantos que têm descido, aleluias, desse caminho que Jesus tem chamado nós para percorrer? Quantos têm saído? E muitas das vezes nós paramos e olhamos: nossa, aquele irmãozinho estava aqui, aquela irmãzinha estava aqui, nossa, aquele pastor, nossa, isso, aquilo. Começamos a pensar muitas coisas, porque muitas das vezes o nosso ônibus com Jesus Cristo está lotado, mas são poucos que vão ficar. Poucos não vão ter paciência, alguns não vão ter paciência, alguns vão querer descer, porque às vezes é chato ficar sentado no ônibus, não é? Você quer logo chegar onde você quer, no teu caminho, você quer chegar logo no final. Quem aqui viajou longe sabe como é difícil. Às vezes o calor é imenso, às vezes o falatório é imenso, dentro da igreja não é diferente. Às vezes ali vai ter pessoas que falam demais, até aponta você, fala coisa de você. E aqueles que é forte continua no ônibus, porque eu quero chegar no meu destino, aleluia. Eu quero chegar onde vamos dizer, eu não comprei a passagem, mas quem comprou foi Jesus, mas Ele me deu essa passagem, eu estou aqui, eu vou chegar até o final. E muitos têm parado, desistido, e não por causa de Jesus, mas sim por causa dos passageiros que estão à tua volta, aleluias. Mas Paulo está dizendo: esquece daquelas coisas que ficou para trás, esquece, deixa para trás. Então tudo aquilo que nós passamos no decorrer da nossa caminhada, temos que esquecer. E o que nos faz esquecer disso é lembrar onde nós vamos chegar. Para quem já viajou sabe como é, ainda mais quando a viagem é longa. No meio da caminhada tem coisas boas e coisas ruins. Vai ter coisas que vai te alegrar, mas tem coisas que vai deixar você com raiva. Mas o que vai valer a pena dessa viagem é quando você chegar na onde você quer. Quem sabe na tua mãe, no teu pai, em alguém que você que está te esperando lá, naquele lugar que você quer chegar, que você fala: meu Deus, eu não vejo a hora de chegar ali.
E no final do ano teve muito disso, pessoas viajando para longe, aleluias. Mas quando chegou lá, ele falou assim: alcancei, aqui eu tenho paz, aleluias. Mas o caminho foi difícil. Com Jesus não é diferente, aleluias. Imagine aqui a igreja como se fosse um ônibus. Estamos aqui caminhando com Cristo, por mais que a gente não vê a igreja andando, mas espiritualmente ela está andando, aleluias. E aqueles que permanecem firmes com Jesus, vai chegar lá, por mais que muitas das vezes vai ser pouco, mas na caminhada, passa um dia, passa um culto, outro culto, vai entrar pessoas, vai estar cheia, mas vai ter momento que vai estar vazia, mas vai ter um momento que Jesus vai falar assim: chegou no final, aleluia, já chegou na onde eu gostaria que você chegasse, aleluia, agora você está no lugar que eu queria. E somente quem permanecer firme, quem suportar, aleluia, a luta, a dor, e para nós suportar é através do amor. A Bíblia diz, né, que entre a fé, a esperança e o amor, qual que vai prevalecer? O amor, aleluias. Mas para que nós caminhe é necessário a fé, porque se nós não tiver fé, nós não alcançamos, aleluias. É como se fosse, vamos dizer, do ônibus. Você está naquele ônibus, às vezes você acha que o ônibus vai parar e fala assim: nossa, vai furar o pneu, não vai chegar até lá. Mas chega sim, se o motorista é Jesus, chega. Às vezes nós olhamos para a nossa igreja que nós congregamos, falamos assim: será que vai chegar? Vai chegar sim, porque quem manda aqui é Jesus, é Ele que conduz. Nós somos apenas simplesmente passageiros do Senhor, aleluias. E aqui quando nós vemos esse texto, por mais que Jesus liberou a palavra, falou assim: vocês vão chegar do outro lado. Ele só não disse como seria a viagem, ele só não disse se ia ter problema ou não. Mas chega numa parte do texto, que quando a tempestade vem, eles vão dizer, a Bíblia vai nos dizer o quê? Que já se enchia de água. Então naquele momento, eles poderiam dizer: vamos morrer. Jesus falou que eu ia chegar do outro lado, não vamos chegar não, já está enchendo de água, aleluias. Nós sabemos que se nós abrirmos uma torneira num balde, a tendência é o quê? O balde encher e derramar. Se você não fechar a torneira, ele vai encher esse balde. Agora imagine se aquele barco estava enchendo, uma hora iria encher até a topa e iria afundar, aleluias. Mas os discípulos, naquele momento, ele não pensou duas vezes: eu tenho que ter atitude, eu tenho que agir, eu tenho que fazer algo. Então entenda algo para a tua vida e guarde isso de lição para você. Às vezes a minha e a tua vida não está andando, às vezes o problema está acontecendo dentro da igreja, dentro da tua casa ou dentro do teu trabalho, é porque você e eu não estamos tendo atitude. Às vezes é necessário eu ter atitude. Não é atitude aquela que se a pessoa está falando de você, você ir lá, chegar, querer bater na pessoa, não. Às vezes sua atitude é simplesmente dobrar o teu joelho e falar com Deus, aleluias. Não queira agir na brutalidade, na ignorância, não vai resolver nada. Porque os discípulos naquele momento, eles poderiam fazer tantas coisas, poderia pular do barco, poderia descer, remar, fazer tantas coisas, catar, fazer tantas coisas ali, agir por eles mesmos. Mas o que eles fizeram? Foi até Jesus, buscou a Ele, consultou a Ele e entregou o problema na mão dele, aleluias. E ali ele abriu o coração, falou o que ele estava passando, aleluias. Porque o que eles vão dizer ali? Mestre, né, em outras palavras, não está vendo o que nós estamos passando? Vamos morrer, estamos perecendo aqui, ó. É o fim para mim, aleluias. E é assim que nós temos que fazer, abrir o nosso coração para o Senhor. Não adianta se conformar. Muitas das vezes nosso barco está afundando, e por mais que Jesus está ali, nós não pedimos socorro para Ele, deixamos afundar. Quantos casamentos estão sendo frustrados? Esse ano que passou foi frustrado. Quantas pessoas, né, separaram, porque a água está entrando no barco. Jesus tinha liberado a palavra: vai para o outro lado, ó, o casal vai chegar do outro lado. Mas a água começou a entrar no barco, e eles nem aí, está afundando, tá bom, tempestade está vindo, eu vou me divertir, não consulta ao Senhor. Quantos que tem promessa que Jesus disse, aleluia, você vai entrar nesse barco, vai chegar do outro lado, e o ministério está parado, deixou de pregar, não prega mais, não faz mais nada na igreja. No ano passado era uma bênção, era uma tocha, fazia tantas coisas na igreja. Hoje o barco afundou, não faz mais nada.
a tempestade veio e não aguentou. Em vez de consultar o Senhor, pedir força ao Senhor, o que fez? Ficou quieto. A água está entrando no barco. O barco simboliza a minha vida, a tua vida também. Aleluias. Se eu e você não ter atitude, nosso barco afunda. E aí é o fim. Aleluias. Aí é necessário nadar, é necessário fazer alguma coisa. Mas muitos estão morrendo afogados e não pedem socorro. E Jesus é o nosso socorro bem presente. Aleluias. Então naquele momento, após os discípulos pedir socorro para o Senhor, para Jesus, Jesus vai chamar a atenção dos discípulos. Por que estão tímidos? Se a gente observar, a Bíblia nos diz, se não me falha a memória, em Apocalipse, que o tímido não herdarão o reino do céu. E essa palavra entrou fortemente no meu coração uma vez, quando eu comecei na igreja. Eu lembro que foi o antigo pastor meu que disse isso, né? Eu falava que eu era tímido, que eu não, até na escola eu era tímido. Quando era para apresentar um trabalho na frente, eu não ia de jeito nenhum. A vergonha era tanta. Hoje, se falar, eu vou à vontade. Hoje, né? Mas Deus faz isso, né? Então, quando ele falou assim, ó, você vai ler uma palavra lá na frente, você vai pregar, vou nada, não tenho essa coragem não. Daí ele me trouxe essa palavra para mim, que o tímido não herdará o reino do céu. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas espera aí, o que adianta eu servir ao Senhor? Se eu for tímido, como que eu não vou herdar o reino do céu? E aí, Deus começou a trabalhar, porque se eu sou tímido, eu não tenho coragem de dar um glória a Deus. Se eu sou tímido, eu não tenho coragem de falar que eu adoro ao Senhor, falar da palavra de Deus. Então, o que fez quebrar minha timidez? É falar da palavra de Deus. E aí Deus vai nos dando palavra e a gente vai capacitando. Aleluia, é como se fosse fazer um desenho. De falar para você, ó, desenha isso. No começo, desenha uma bola, um exemplo. Você vai fazer um círculo, porque você não sabe desenhar, é uma bola, não é? Mas a partir do momento que você vai praticando, você começa a desenhar todos os desenhos que a bola tem. E aí se torna profissional. Assim é na igreja. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, no começo é difícil. Você gagueja, você só fala um pouquinho, mas chega um momento que, como a minha esposa disse para mim, às vezes parece que eu não quero parar de falar, mas porque é a palavra de Deus que está dentro de nós. E quando a palavra está dentro de nós, parece que é algo que impulsiona a gente querer falar mais e mais de Deus, porque é bom falar daquilo que Deus faz na nossa vida, porque nós queremos que faça na vida de todos. Aleluias. Então naquele momento Jesus chama a atenção, porque estão tímidos. Aleluias. Por que vocês não teve atitude? Por que vocês não usou tudo aquilo que vocês viram eu fazendo? Aleluias. E assim somos nós. Às vezes a luta na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola é grande, nós não usamos autoridade, somos tímidos. Quem não lembra do vale do Ossos Secos? No momento que Jesus leva lá Ezequiel, Deus leva Ezequiel numa visão, e naquele momento, o que Deus fala para Ezequiel? Pode esses ossos viver? Aleluias. Ele fala, tu que sabe. Então ele fala, profetiza. Aleluias. Em outras palavras, o texto não está dizendo isso, mas Deus está falando no meu coração. Deus está dizendo, você sabe que os ossos podem viver, né? Porque eu tenho poder para isso. Então por que você não profetizou ainda? Aleluia. Você sabe que eu posso fazer, por que você não profetizou ainda? E Deus está dizendo para a pessoa nesta noite, você sabe o Deus que você serve, por que você não está profetizando sobre aquilo? Aleluia, que precisa na tua vida? Vai esperar entrar ano e sair no ano e nada mudar? Então profetiza. O vale pode estar seco, mas aquele que nós servimos tem poder para dar vida, tem poder para mudar, tem poder para fazer. Mas para isso é necessário eu acreditar, eu ter fé e profetizar em nome de Jesus. Vai viver, aleluia, em nome de Jesus vai dar fruto. É isso que eu tenho que, e você temos que fazer, aleluia. Então naquele momento Jesus estava dizendo isso para aqueles discípulos, mas Jesus vem com outra palavra e fala para eles, ainda não temos fé? Aleluia. Será que eu e você não temos fé não? Será o que nós estamos passando, o que nós passou lá no passado, no ano passado, que nós não conseguimos? Será que nós não temos fé para que aquilo venha a dar certo? Será que eu não tenho fé para minha família estar na igreja? Será que eu não tenho fé para a igreja ser salva, ser uma igreja fervorosa, uma igreja bênção do Senhor? Será que eu não tenho fé para isso? Aleluia. Nós temos fé sim. A diferença é que nós não colocamos em prática, não temos atitude. Aleluia. Porque nós acreditamos num Deus que entregou o Filho dele por amor a cada um de nós.
aleluia, levou os nossos pecados, e Ele diz na palavra que vai vir nos buscar. Se eu e você estamos aqui hoje, aleluia, buscando ao Senhor, não é para que eu tenha um carro bom, uma casa boa, tudo isso um dia nós vamos ter, mas nós estamos aqui para buscar o que é a nossa salvação, a proteção de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, estamos protegidos, mas o nosso foco principal é o quê? A salvação, aleluias, como Paulo disse, prosseguir no foco, que é Jesus Cristo, aleluias. Então naquele momento que Jesus fala isso para os discípulos, logo em seguida Jesus tem atitude, né? Faz aquilo que ele podia fazer, ele chega, né, para o vento e aquieta o vento, e aí o mar também obedece e fica calmo, e a viagem prosseguiu até onde ele queria que chegasse, aleluias. Então é isso que Deus está dizendo para mim e para você, nesse primeiro culto. Vai vir luta nesse ano, tempestade, dificuldade, todos nós vamos ter, mas que eu e você esteja nesse barco, nessa embarcação, aleluia, nesse ônibus, indo até o final. Não desista de Jesus, não queira descer, continua no barco, a luta vai vir, aleluias, a água vai entrar no barco, vai, mas que eu e você saiba que quem está no barco é Jesus. Todas as vezes que nós tiver luta, lembra que Jesus está no controle, consulta Ele, profetiza, aleluias, tenha fé, nunca perca a tua fé, porque nós iremos alcançar o objetivo final, que é a nossa salvação, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja, aleluias, que nós possamos ser gratos a Deus também por tudo, que nós possamos, em meio à luta, em meio à dificuldade. Esse ano que passou, eu tenho certeza que muitos de nós pedimos tantas coisas ao Senhor, aleluias, mas poucos de nós agradecemos a Deus. Às vezes nós olhamos só para a luta, ah Senhor, queria tanto isso, não deu certo, ah Senhor, por que eu não alcancei isso? Mas que eu creio que tem pessoas que também agradeceram, Senhor, obrigado pelo ano que passou, foi cheio de luta, mas o Senhor cuidou de mim, aleluias. Não seja conforme aquele leprosos, né? Aleluias. Todos receberam a bênção, mas só um que agradeceu ao Senhor, aleluias. Que nós possamos ser gratos, não importa a prova que você está passando, seja grato ao Senhor. Em meio à luta, em meio à tempestade, Deus ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele abençoa a minha vida, Ele abençoa a tua vida. Tu és Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.